Olá, hoje nós iremos tratar da medida provisória 1376 de 2026, que foi publicada no último dia 15 de julho. Esta medida provisória prevê a possibilidade de liberação de até 100 bilhões de reais para regularização e renegociação de débitos rurais, de produtores rurais e de cooperativas agropecuárias. Lembrando que esses 100 bilhões de reais representam menos de 15% do total do endividamento do agro. Essa medida provisória prevê a possibilidade de liberação de crédito para dois grandes grupos. No primeiro grupo está enquadrado aqueles produtores rurais e cooperativas agropecuárias que tiveram prejuízo acima de 30% na quebra da expectativa da sua safra entre 2019 e 2025, englobando duas ou mais safras. Para esse primeiro grupo, há a possibilidade de liberação de crédito de até R$ 400 mil para o Pronaf, até 2 milhões de reais para o Pronamp e para os demais produtores até 4 milhões de reais. O prazo para pagamento é de 10 anos no total, sendo 2 anos de carência mais 8 anos para pagamento. A taxa de juros varia entre 6% e 12%. Para o segundo grupo, a possibilidade é um pouco mais benéfica, considerando que para esse grupo este valor foi endereçado para produtores e para cooperativas que tiveram um maior prejuízo. Então, para quem teve prejuízo entre 2019 e 2025 de quebra de safra acima de 40% da sua expectativa, tem a possibilidade de ter acesso a até R$ 500 mil para o Pronaf, até 2 milhões e meio de reais para o Pronamp e até 8 milhões de reais para os demais produtores. Segue a mesma regra de 10 anos para pagamento, sendo 2 anos de carência e 8 anos para pagamento. A taxa de juros para esse segundo grupo é um pouco mais benéfica, sendo entre 5% e 11%. Essa medida provisória prevê que os produtores rurais e as cooperativas agropecuárias façam a adesão a esses financiamentos para reestruturação de dívidas no prazo de 120 dias a contar da publicação, ou seja, o prazo para fazer estas renegociações termina em 12 de novembro de 2026. Essa medida provisória previa a necessidade da regulamentação feita pelo Conselho Monetário Nacional e essa regulamentação saiu somente ontem. Então agora a gente tem a completude da normativa que possibilita de fato a liberação do crédito pelas instituições financeiras. É importante mencionar que a medida provisória e a regulamentação trouxe uma data de corte. Os débitos, então, sujeitos e que poderão ser alcançados por essa reestruturação e liberação de crédito é entre janeiro de 24 e maio de 2025. Considerando, então, a medida provisória e esta regulamentação, vou conversar agora com meu amigo Dr. Marcos para a gente debater um pouco sobre esses assuntos. Inicialmente, Marcos, gostaria de falar com você e perguntar o que você achou desta regulamentação. Ela trouxe todos os aspectos que estavam faltando na medida provisória. O que você acha a respeito? Bom, Raquel, a gente tinha essa MP 1376 e existia essa pendência de uma regularização a ser emitida por uma portaria do Conselho Monetário Nacional. Pois bem, na data de ontem nós tivemos essa regulamentação, a portaria ela trouxe para a gente, de fato, alguns requisitos, algumas outras necessidades que o produtor rural ele vai precisar alcançar e também trouxe datas, a exemplo de, a partir agora do dia 24 de julho, é possível que o produtor rural e os interessados nessas renegociações, eles possam aderir já às contratações, possam iniciar as conversações junto aos bancos. Então, assim, a portaria ela já veio bastante completa, porém ela também traz algumas coisas que ficaram pendentes, a exemplo de, para que haja a equalização financeira com as instituições financeiras, ainda vai depender de uma portaria a ser emitida pelo governo federal. Então, temos a primeira pendência aí. Porém, ela já adianta a vida do produtor rural no momento em que ela determina que, bom, a partir do dia 24 de julho, o produtor rural já pode iniciar as suas tratativas junto aos bancos para poder negociar esses débitos. É preciso que a gente destaque ainda alguns outros pontos, como por exemplo, a medida provisória, ela já dava às instituições financeiras uma faculdade. E essa resolução, essa portaria do Conselho Monetário Nacional, ela determina, está escrito nela, que
há essa faculdade das instituições financeiras para que possa conceder este benefício ao produtor rural. Para isso, a gente tem um ponto. Existe uma súmula do STJ, que é a súmula 278, em que a gente, fazendo uma analogia com essa possibilidade de renegociação, a súmula ela determina que o direito para que haja esse alongamento, para que haja essa renegociação, ele não é uma faculdade da instituição financeira. Nós temos um direito do devedor, ou seja, do produtor rural. Então aqui a gente tem um grande ponto de interrogação, um grande asterisco e um grande ponto a ser observado nos casos em que o produtor rural ele venha a ter, porventura, uma solicitação de renegociação não admitida pelo banco ou com condições que não são as condições que a própria portaria e a própria MP determinam. Então, o que você está mencionando é que, embora tenha a medida provisória e a regulamentação, fica a cargo do banco decidir se libera esses valores ou não, a depender do preenchimento dos requisitos, que seria a apresentação do laudo e seria a comprovação de que de fato houve a perda da safra, na expectativa da safra de 30%, acima de 30% e acima de 40%, certo? Exatamente. E aqui nós temos alguns pontos de atenção também. Além de a resolução do Conselho Monetário Nacional ela tornar isso uma faculdade da instituição financeira, ela deixa os critérios para o laudo ainda mais enrijecidos. Ou seja, primeiro, o laudo ele é um requisito. Então, para que eu possa aderir a essa renegociação junto às instituições financeiras, eu preciso ter um laudo técnico assinado por um engenheiro agrônomo. Eu preciso comprovar as minhas quebras de safra através desse estudo emitido por um profissional qualificado. Ponto. Só que dentro da natureza e dentro dos requisitos que a resolução do Conselho Monetário Nacional ela dispõe, ela prevê, ela dá uma outra faculdade ao banco, que é solicitar uma segunda avaliação, ou seja, um segundo laudo para que ateste que de fato houve essa quebra de safra. Então, se houver algum índice, algum indício de irregularidade no primeiro laudo emitido, o banco pode endurecer esse preenchimento de requisitos, fazendo com que o produtor seja obrigado a realizar novo laudo para que ateste que as inconsistências do primeiro laudo elas sejam efetivamente sanadas. Então, além disso, um outro ponto que endurece ainda mais esses requisitos é que, para a resolução do Conselho Monetário Nacional, há a determinação de que o laudo da safra em questão ele deve ser atrelado à operação que se busca renegociar. Então, se eu estou falando de um contrato, de uma operação financeira que é determinada, que tem ali, que foi para a safra tal, a minha quebra de safra, o laudo que está atestando a minha perda, ele precisa estar atrelado a essa operação em específico. Então, isso acaba dificultando o acesso do produtor rural a essa renegociação. Porque imagine que o produtor rural, ele teve a safra seguinte, que não era a safra da operação, como a safra que ele teve um prejuízo. Então isso vai me impossibilitar, eu enquanto produtor rural, de aderir a essa renegociação. Se eu estou enquadrado dentro do período temporal, eu penso que é o seguinte, o fato da minha safra, que não é a safra da operação, ela não ser a safra que quebrou, ainda me possibilita, eu enquanto produtor rural, de buscar essa renegociação, porque não significa que eu não tive prejuízo. Eu continuo tendo um prejuízo dentro do período estipulado. Pode ser que não seja a mesma safra da operação que eu estou buscando renegociar, mas ainda assim é um prejuízo. Eu enquanto produtor rural, eu enquanto cooperativa, ainda existe a necessidade de eu renegociar aquele valor. Eu ainda voltar com a inadimplência. Então, acaba que não vai resolver o meu problema se essa operação em questão ela não for abrangida pela minha renegociação. Então me parece que essa regulamentação trouxe uma série de dificuldades de acesso a esse crédito, porque primeiro a gente tem a questão de
que o crédito vai ser liberado até aquele valor, a depender da análise da instituição financeira. A instituição financeira também pode pedir um novo laudo. E lembrando que a gente tem um prazo bastante curto, que é de 120 dias, e a gente sabe que a elaboração de um laudo desta complexidade leva um tempo. E tem um outro ponto que eu gostaria de comentar com você, e quero saber a sua opinião sobre, é que a instituição financeira, ela assume todo o risco da operação, ou seja, ela tem a faculdade de liberar o crédito e ela assume o risco. Portanto, ela vai ter as suas restrições porque ela também será responsabilizada. Mas, além disso, o produtor rural e o produtor e o agrônomo que fizer o laudo também pode ser responsabilizado se houver algum tipo de fraude ou algum tipo de alegação de fraude nesses laudos. Então a gente tem essa questão que você mencionou de que, olha, pode ser que o prejuízo não tenha sido na safra efetivamente que deu razão, que deu origem ao crédito. E pode ser que essa elaboração de laudo pode gerar alguma confusão nesse sentido. E daí o produtor rural, a cooperativa e o agrônomo pode ser responsabilizado financeiramente por essas questões que podem trazer prejuízos ainda maiores para os produtores rurais que já estão numa situação de endividamento bastante importante. Na verdade, sim, acaba que como o objetivo tanto da medida provisória e dessa regulamentação do Conselho Monetário Nacional é fazer com que o produtor rural ele fique adimplente, ou seja, ele saia de uma dificuldade financeira e ele possa reestruturar aquele passivo que ele está devendo para determinada instituição financeira. Se ele não comprovar que houve de fato um prejuízo da sua safra, a sua responsabilização vai ser não conseguir aderir ao programa, não conseguir aderir à possibilidade de renegociar essa dívida. Quando nós temos um cenário onde eu tenho um laudo que ele tem inconsistências, a resolução do Conselho Monetário Nacional ela é benéfica no sentido de me oportunizar eu regulamentar essa situação através da possibilidade de um segundo laudo. O que dificulta é o seguinte, primeiro, que inconsistências seriam essas? Segundo, a emissão de um laudo, como você bem falou, muitas vezes não é rápida. Então, a partir do momento em que eu me submeto, em que eu busco a adesão à renegociação, se eu não tiver um retorno em um tempo hábil com a resposta do banco me falando que eu preciso emitir um novo laudo, pode ser que até a data do dia 12 de novembro, que é a data corte para a adesão dos produtores a essa possibilidade de renegociação, o produtor rural perca a oportunidade de renegociar essa dívida. Então, a inadimplência, ela vai continuar. Além disso, tem a questão da data de corte, que daí a medida provisória e, por meio da sua regulamentação, traz que esses débitos que não estão dentro desse prazo podem ser renegociados, a depender também do critério da instituição financeira, mas com outras taxas de juros que não as que estão previstas na medida provisória. Ou seja, há possibilidade de uma análise global do endividamento, mas é questionável sobre essas possibilidades porque a gente não sabe quais serão as taxas de juros, porque fica a critério do banco. Então, o produtor rural e a cooperativa pode ter um prejuízo ainda maior, porque no desespero pode fazer uma negociação pensando em resolver imediatamente o seu problema, mas ele pode entrar em um problema ainda maior, o que reforça a necessidade de ter uma consultoria, um advogado que o assessore nessas realizações de negociações. Aqui é um outro ponto que o produtor rural ele precisa de muita atenção. Por quê? A medida provisória, ela já vem reverberando dentro do mercado do agronegócio há um bom tempo. O produtor rural, a partir do momento em que nós temos agora uma data em que ele pode aderir, que é o dia 24 de julho, ele não pode agir sob emoção. Ele não pode achar que essa possibilidade dele renegociar esses valores é um salvo-conduto para que ele faça, para que ele tome uma atitude sem prestar atenção no seu fluxo de caixa, sem prestar atenção e ter um acompanhamento técnico necessário para ele entender que, pois bem, vou renegociar esses valores dessa operação, mas e outras operações que talvez não se enquadrem? Mas que outros débitos, mas que outros passivos eu tiver
para que eu possa me tornar um produtor rural adimplente, eu preciso colocar na ponta do lápis e identificar como que vai ser o meu pagamento mensal, como que vai ser o meu pagamento dos próximos anos. Eu não posso, através dessa medida provisória, estancar um problema agora sem resolver o problema como um todo. Então, quando você fala em uma análise global, é de fato o que o produtor rural precisa. A gente precisa identificar todos os débitos existentes, a gente precisa ter uma análise de como que está a realidade financeira desse produtor rural. Como que ele está em uma situação de crise, ele está em uma situação de necessidade de reestruturação financeira de um modo geral. Para isso, nós precisamos abrir os livros, nós precisamos colocar todo o endividamento na ponta do lápis e fazer conta. E traçar estratégias, agir de uma forma pensada. Eu não posso ver na medida provisória a possibilidade de eu renegociar um débito e esquecer que existem outras pendências. E aqui é o momento onde uma consultoria e uma análise pormenorizada no detalhe da questão, eu vou identificar se a adesão à medida provisória e essa possibilidade de renegociação é a melhor saída, é a melhor estratégia para esse produtor rural. Ou se eu posso estabelecer e identificar com ele outros meios de reestruturar essa dívida. Até porque a medida provisória e a resolução do Conselho Monetário Nacional, elas trazem um teto, ou seja, elas limitam o valor que esse produtor rural ele pode renegociar. Caso ele tenha um passivo maior que esse, a gente precisa analisar a possibilidade de outros mecanismos, como a recuperação judicial. Por quê? Porque o produtor rural ele precisa de fôlego. Ele precisa da capacidade e da possibilidade de se reorganizar financeiramente de uma maneira onde ele faça isso ordenadamente. Ele faça isso com fôlego, com acompanhamento, identificando o que cabe no fluxo de caixa dele, identificando os seus períodos em que ele vai poder ter um lucro para que ele possa cumprir com esses parcelamentos. Um produtor rural, na grande maioria das vezes, ele, por exemplo, não aguenta uma parcela mensal. A parcela dele tem que acompanhar safra, tem que acompanhar safrinha para que ele possa aguentar um reparcelamento, para que ele possa aguentar uma reestruturação. Ou seja, é preciso estratégia, é preciso fôlego, é preciso análise, é preciso acompanhamento técnico para que o produtor ele tenha a melhor saída, para que ele tome a melhor decisão e não fique refém de uma dívida onde ele vai estancar agora e que no futuro ela pode voltar a bater na sua porta num valor ainda maior. E no futuro ela já vai estar acumulada com outras dívidas que esse produtor vai ter realizado para que ele possa continuar plantando. Você me fez lembrar de um ponto agora que na medida provisória e na regulamentação há autorização para que as instituições financeiras reanalisem as garantias que já estão nesses contratos. Então os bancos podem pedir o acréscimo, o adicional de garantia para estas dívidas. Então isso nos traz uma preocupação com relação ao endividamento global. Se eventualmente o produtor rural, ele compromete todo o patrimônio dele, dando garantia àquela dívida que a gente sabe que tem uma data de corte e as dívidas que estão fora dessa data de corte fica sem essa proteção, sem essa garantia, ele vai ter que negociar esses outros débitos, obviamente, com uma taxa de juros muito maior, porque a gente sabe que quando há garantia, a gente consegue reduzir a taxa de juros. Então, se ele fizer no desespero, sem um auxílio, tentando renegociar essas dívidas desse curto período, entregando todo o patrimônio dele em garantia, isso pode ser uma bola de neve, vai só postergar o problema dele, porque ele vai, em tese, resolver aquele curto espaço de tempo, naquele endividamento que se inclui naquele curto espaço de tempo, e não vai resolver todo o endividamento dele, e a gente pode só postergar esse problema e, no fim, uma situação que poderia ser resolvida com uma simples reestruturação financeira pode resultar numa recuperação judicial, que a gente sabe que é uma medida
possível, é uma medida legal e necessária para salvar os negócios, mas às vezes ela acontece por falta de planejamento, por desorganização financeira e por falta de orientação, que produtores rurais chegam a precisar de uma recuperação judicial porque um passo antes fizeram as renegociações, os parcelamentos de forma leviana ou sem nenhuma instrução, que daí depois, quando chega no final, eles precisam de uma recuperação judicial que, se houvesse essa orientação anterior, talvez eles não precisassem. Aqui você traz alguns pontos importantes. Primeiro, patrimônio e garantias. Então, quando nós estamos falando sobre endividamento e nós estamos falando sobre renegociações, aquele que renegocia, ele quer uma garantia de que você vai de fato pagar. Essas garantias, por muito tempo, elas eram principalmente hipoteca e penhor de safra, penhor de maquinário. Porém, nós vivemos em um momento onde as garantias, tanto a hipoteca quanto o penhor, elas ficaram um pouco de lado e agora a exigência principal dos bancos são as alienações fiduciárias. Nós temos um dado de que existem bancos que saíram da exigência de garantias, eles tinham um montante de 3% de exigência de alienação fiduciária para um montante de mais de 60% de operações feitas exigindo alienação fiduciária. Isso é um problema porque isso pode afetar o patrimônio do produtor rural. Então, se nós não tivermos essas operações mapeadas, a análise dessas garantias, nós podemos criar um problema futuro caso o caixa deste produtor rural não consiga arcar com as parcelas, não consiga arcar com o endividamento que ele teve. O segundo ponto importante que você trouxe, recuperação judicial. Em muitos momentos, o produtor rural, ele vê a recuperação judicial, ou o empresário de maneira geral, como uma medida onde ela não é a solução para ele. Ele não vê ela como uma possibilidade. E quando ele já está numa situação de muito endividamento, onde ele já está numa situação quase que insustentável, é quando ele recorre para esse mecanismo e aí ele precisa fazer isso às pressas. Quando nós temos uma análise prévia, quando nós estamos em uma situação onde o produtor rural, ele buscou um acompanhamento técnico necessário, ele buscou uma análise técnica necessária, ele possibilita que a recuperação judicial dele seja feita em um ambiente tranquilo. Por quê? Porque a operação dele é viável. Então, a partir do momento em que a operação dele é viável e que ele busca essa análise de uma forma prévia, ele possibilita que aqueles que vão analisar a realidade financeira dele, que vão fazer um diagnóstico para identificar o que pode ser realizado, eles possam utilizar a recuperação judicial como um remédio capaz de oferecer fôlego, oferecer proteção ao patrimônio e oferecer um ambiente de negociação onde essa negociação ela vai estar atrelada à capacidade de pagamento do produtor rural. Ou seja, eu vou criar um ambiente negocial capaz de fazer com que o produtor rural ele possa sair dessa situação de endividamento, ele possa sair dessa situação de crise financeira de uma forma organizada. De uma forma onde ele vai estabelecer um diálogo com aqueles que ele possui um débito. Então, a recuperação judicial, em muitos casos, ela é a medida mais eficaz, porque ela oferece os meios de proteção e reestruturação adequados à realidade financeira deste produtor rural. Certo. Lembrando que a gente está mencionando aqui a medida provisória, a regulamentação, e que ela é sim positiva, ela traz sim muitos benefícios, mas a gente precisa deixar claro que é preciso uma análise global do endividamento total do produtor rural e da cooperativa para que não gere consequências ainda maiores, com a questão do patrimônio envolvido, com a questão das garantias e principalmente com a questão do endividamento global, porque como a gente tem essa data de corte, o endividamento muitas vezes a gente percebe aqui com os nossos clientes que o endividamento ele não é de 1 ano, 2 anos, ele tem um endividamento maior, ele tem uma estrutura maior de endividamento. Então, na maioria dos casos, considerando o endividamento total do brasileiro, né, dos produtores rurais do Brasil,
este programa, ele vai sim trazer muitos benefícios, mas ele não vai resolver o problema do endividamento do produtor rural e das cooperativas. É por isso que a análise e a adesão a estes financiamentos precisa ser feita com muita cautela, com muita parcimônia e com o auxílio de profissionais que sejam realmente competentes e que sejam realmente ligados a esse tipo de operação, para que não se tampe um problema agora, resolva um problema agora, pensando que se resolveu um problema agora, mas que gere um problema ainda maior, que pode resultar na perda do patrimônio, que pode resultar numa recuperação judicial posteriormente, que pode resultar na perda do crédito, porque assim, a medida provisória, ela prevê que a negativação do nome não é um impeditivo para adesão a esse financiamento, Exato. exceto com relação às dívidas que estão inscritas em dívida ativa. Mas a negativação do nome não é um impeditivo para fazer a adesão a a liberação desse crédito. Tá bem, mas aí a gente tem uma data de corte. E se essa data de corte não prevê a possibilidade de liberação de crédito para outros períodos e o banco tem a liberalidade de liberar crédito para esse outro período com taxas que podem ser abusivas, que a gente sabe que isso muitas vezes acontece, então o produtor rural pode olhar só para este período pensando, olha, essa taxa de juros aqui é bastante interessante, né? Para o segundo grupo, a taxa de juros é entre 5% e 12%, então é 5% e 11%, perdão, é bastante interessante. Mas se ele tiver um endividamento muito maior e se para esse outro período a taxa de juros for muito superior, o benefício que ele está tendo aqui, ele perde totalmente lá. Além do fato de que ele vai ter que dar uma garantia para ele fazer esse novo financiamento, essa nova regularização. Então, além disso, ele tem o comprometimento do patrimônio, que provavelmente vai ser quase que integral, ele vai ter uma dívida fora dessa medida provisória, que vai ter taxa de juros muito maiores, e ele não vai resolver a vida dele como um todo, que pode ser que ele fique resolvendo o endividamento dele de forma picada, sem fazer essa análise global, e ele não perceba o risco que ele está correndo de comprometimento da operação como um todo. É muito importante a gente entender o momento em que o agronegócio vive. Nós estamos caminhando para um agronegócio cada vez mais moderno, cada vez mais organizado. E o produtor rural, ele precisa acompanhar essa organização. E essa organização, ela depende de acompanhamento de profissionais qualificados, ela depende de análise, ela depende de uma estrutura operacional organizada. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa alertar o produtor, de acompanhar as inovações do mercado, as adequações do mercado e estar estruturado, estar preparado para as próximas safras, para as próximas colheitas. Além disso, quando a gente fala em patrimônio, quando a gente fala em proteção ao patrimônio, nós precisamos entender que o patrimônio é essencial para o produtor rural, que o meio de subsistência dele depende do patrimônio, ele depende da terra, ele depende de maquinário. Então, se nós não fizermos uma reestruturação e renegociações em um ambiente onde haja proteção ao produtor rural, ele pode vir a perder o meio de subsistência dele. Ele pode vir a perder os elementos principais que mantêm a sua operação ativa, que mantêm a sua operação circulando. Eu não posso fazer um contrato de renegociação onde o meu patrimônio, o meu maquinário, as minhas fazendas, as minhas terras, elas fiquem à mercê de uma eventual execução. Elas fiquem à mercê de uma eventual constrição. Então, a gente precisa fazer operações seguras, tanto, é claro, para a instituição financeira, que o crédito, de fato, ele precisa de proteção, mas o produtor rural é quem põe comida na mesa. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer de que direitos básicos, como a alimentação, eles vêm do campo, eles vêm do produtor rural. Então, quando nós trabalhamos com este público em específico, nós precisamos ter atenção a isso. É no campo que a comida que vai para a mesa dos brasileiros é plantada. Então, este sujeito, este personagem, que é um personagem principal dentro da sociedade,
ele precisa de operações seguras, ele precisa fazer negociações e ele precisa estar em um ambiente de negociação e de renegociação capazes de assegurar proteção e segurança para o seu patrimônio, para esta safra, para a próxima safra e para a safra futura. Porque senão o colapso não é só no produtor rural, o colapso é na sociedade como um todo. Muito obrigada pela sua contribuição. Acho que a gente teve uma conversa aqui bastante interessante a respeito dessa medida provisória. Lembrando que a gente concorda que ela é uma medida provisória que é positiva, mas que a gente entende que ela precisa ser analisada com parcimônia e considerando o prazo curtíssimo para que o produtor rural e as cooperativas façam a adesão, é preciso sim ter profissionais ao lado que sejam competentes, cuidadosos para analisar todos esses detalhes, pensando na proteção do negócio do produtor rural, pensando na proteção do patrimônio do produtor rural e pensando na continuidade da sua atividade profissional. Bom, pessoal, nós tivemos então aqui uma conversa sobre a medida provisória, a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, trouxemos aqui alguns aspectos a respeito das possibilidades em que o produtor rural tem para que ele possa renegociar suas dívidas em um ambiente saudável, em um ambiente onde ele possa, de fato, se desafogar. E se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal e deixe as suas sugestões para outros temas, outros assuntos que a gente pode vir aqui e conversar e trazer conteúdo e informação para vocês. Se ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar a pergunta aqui embaixo que a gente responde para vocês. Até mais!